gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Cecília Frazão do canal Nossa Língua e eu estou aqui hoje para fazer a resenha deste livro aqui, Coração, Cabeça e Estômago, de Camilo Castelo Branco. E no meu último vídeo eu falei brevemente da vida e obra deste autor para aqueles que não conhecem quem foi Camilo Castelo Branco. Mas hoje eu quero me dedicar a essa leitura aqui. Bom, quero lembrar vocês de que este livro está na relação de livros obrigatórios da Unicamp para este ano, então é importante não deixar para fazer essas leituras na última hora, porque aí o aluno não vai dar conta mesmo das leituras, então é importante que vocês comecem desde já, até para ter tempo de refletir e absorver tudo que vocês têm que absorver. Então vamos lá. Esta obra aqui, ela foi escrita em 1862. E sobre o que ela vai falar? Ela vai narrar a biografia de Silvestre da Silva, que morreu endividado, foi um homem que morreu endividado e deixou para o seu amigo como herança os manuscritos que futuramente então ele publicou e se tornou essa obra aqui. Bom, ela é dividida em 3 partes, coração, cabeça e estômago. Cada parte dessa vai tratar de um período da vida de Silvestre da Silva. Então a primeira parte, que é coração, ela vai de 1844 a 1854 e vai falar dos amores de Silvestre da Silva que ele teve então em Lisboa, que era a época que ele estava jovem, aí mais ou menos 20 anos, então ele vai falar deste período em que tudo era movido pelo coração. Aqui ele vai trazer então os amores que ele teve, ele vai falar de várias mulheres diferentes a partir do olhar dele, de como ele via essas mulheres. Quero lembrar vocês, e agora eu vou falar de características importantíssimas aqui que vocês têm que observar nesta obra, que é metalinguagem. O que é isso? A metalinguagem ele vai explicar como é que o Silvestre da Silva compôs essa obra. Então é uma obra dentro de outra obra. Nós temos aqui essa obra e ele vai trazer várias explicações de como essa obra surgiu. Isso é uma metalinguagem, é uma obra falando da própria obra, ok? Então é importante entender essa figura de linguagem. Outra característica aqui que nós vamos ter é o narrador em primeira pessoa. Então isso é uma característica muito forte da época literária em que esse livro foi escrito. Aqui ele vai estar representando o movimento artístico aí, que foi o romantismo. Outra coisa importante para vocês observarem aqui, a conversa que o narrador tem com o leitor. Então, lembrem que é uma característica que a gente vai ver muito forte em outro autor, que é o Machado de Assis. Aqui também nós vamos ter a conversa com o leitor, que foi uma característica que surgiu neste período, e aí eu vou explicar depois isto para vocês melhor. Bom, outra característica importante para vocês observarem na obra é a hipocrisia à sociedade da época, que é aí o século XIX. Então fiquem atentos a isso, porque o livro inteiro ele vai fazer críticas a essa sociedade. Então não pode passar despercebido isso. Bom, o Camilo Castelo Branco, embora ele fosse do romantismo, embora ele fizesse parte aí as suas obras do romantismo, neste livro aqui ele vai trazer fortes características do realismo. Aqui, romantismo, na primeira parte do coração vai ficar muito evidente, mas também aí ele já vai anteceder alguns traços do realismo que depois eu vou apontando para vocês. Para aqueles que não conhecem o que é essa escola literária, o romantismo foi um movimento artístico, político e filosófico que surgiu no século XVIII, mas permaneceu um bom tempo no século XIX, e ele surgiu na Europa, e esse movimento artístico, ele traz uma visão de mundo centrada no indivíduo, uma visão de mundo também contrária ao racionalismo, ao iluminismo. Então aí centrada no indivíduo, por quê? Porque vai prevalecer os sentimentos, as emoções e não mais a razão.
Então nós vamos perceber dentro dessa característica um subjetivismo muito grande naquilo que eles escrevem, naquilo que eles produzem, naquilo que eles compõem. E aí nós temos então a questão das características que vão prevalecer. Primeiro, os autores românticos, como eu disse, eles não vão ter vergonha de expor as suas opiniões. Então eles vão colocar para fora tudo que eles sentem. E aí por isso a narrativa em primeira pessoa. Vocês também vão ter aí a questão do drama humano que vai estar presente na obra, os amores trágicos e também muito forte vocês terão o desejo do escapismo. O que é isso? É escapar da realidade, fugir da realidade e viver mais de sonho, de ilusão. Então isso é uma característica muito forte do romantismo. Aqui nós temos que ficar muito atentos à questão da crítica que ele vai fazer à sociedade, como eu disse, da época. Essa crítica à sociedade que é a questão de se dar bem a qualquer preço, a se ascender socialmente a qualquer preço, a questão das situações corriqueiras, do que acontece no dia a dia, e aí ele vai trazer aqui essa mulher fofoqueira que quer sempre saber o que está acontecendo na vida do outro, do vizinho, então ele vai deixar isso muito claro. Aqui vocês também vão perceber a questão do casamento por interesse, que vai ficar muito forte aqui. Mas não podemos esquecer que esta obra, ela vai anteceder já algumas características do realismo. Então, uma das características que dá para perceber é a questão do vocabulário rebuscado, que vai se fazer presente nesta obra. Nós temos também a questão da mulher não idealizada, dá para perceber isso lá na terceira parte, quando ele fala do estômago, que aparece a Tomásia. Dá para perceber essa característica de como que ele descreve essa Tomásia. E também essa questão do amor, que é um amor que vem aí presente relacionado aos interesses sociais. Então, um amor interesseiro, que vai apresentar também aqui em várias partes da obra. Então, isso tem que ser anotado, isso tem que ser observado dentro das leituras que vocês estão fazendo. E ele começa o livro, então, com um preâmbulo. E neste preâmbulo, ele tem uma conversa com um amigo dele, Faustino, falando a respeito de Silvestre. Então, ele começa assim: o meu amigo Faustino Xavier de Novaes conheceu perfeitamente aquele nosso amigo Silvestre da Silva. Ora, se conheci, como está ele? Está bem, está enterrado há 6 meses. Morreu? Não morreu, meu caro Novaes. Um filósofo não deve aceitar no seu vocabulário a palavra morte, senão convencionalmente. Não há morte, o que há é metamorfose, transformação, mudança de feitio. Então, amei essa obra, porque ele vai trazer alguns pontos muito de comicidade, de muitas partes aqui engraçadas, do que ele pensa, ele não tem medo de expor a sua opinião. E é engraçado porque ele fala que esse amigo Silvestre, agora, depois que ele morreu, ele pode estar em qualquer parte, ele pode estar nos oceanos, ele pode estar aí repartido em partículas, ele pode estar até no olho de uma alface. E aí ele coloca aqui, separei um trechinho para ler para vocês, que ele fala assim: pode ser até que eu o esteja bebendo neste copo de água que tenho à minha beira, e que tu o encontres nos sertões da América alguma vez, transfigurado em cobra cascavel, disposto a comer-te, meu Faustino. Então aí veja essa parte irônica, essa parte engraçada do escritor Camilo Castelo Branco. E aí ele começa então a primeira parte aqui. A outra coisa legal que ele fala aqui, e aí entra também a questão da metalinguagem, é que ele elogia a parte narrativa do amigo, do Silvestre da Silva, mas ele critica os poemas do amigo. E aqui este livro ele vai trazer vários poemas também aí compostos pelo Silvestre. E ele coloca aqui: os manuscritos de Silvestre careciam de ser adulterados para merecerem a qualificação do romance. É coisa que eu não faria se pudesse. Acho aqui em páginas correntemente numeradas sucesso sem ligação nem contingência. Umas histórias em princípio, outras que começam pelo fim e outras que não têm fim nem princípio. No volume denominado Coração encontro algumas poesias
que não traslado por desmerecerem publicidade sobre serem imprestáveis ao contexto da obra. Então aqui ele desmerece essa parte que o amigo traz aqui, que são os poemas. Não designam as pessoas a quem foram dedicadas, nem me parecem coisa de grande inspiração. Silvestre em poesia era vulgar, e a poesia vulgar mormente na pátria dos Junqueiros, dos Álvares de Azevedo, dos Casimiros de Abreu e dos Gonçalves Dias é um pecado publicá-la. Então aqui ele valoriza os poetas da época e traz aí o nome de algumas figuras importantes, principalmente Gonçalves Dias, que pertenceu à primeira fase do romantismo, que era aquela fase ufanista, né, que é o amor pela pátria, e também aí ele fala de vários outros poetas consagrados, Álvares de Azevedo, que pertence à segunda geração do romantismo, e desmerece então a parte da poesia do amigo. Ele fala então que é um pecado publicá-la porque eram poemas imprestáveis. Então é muito engraçado essa parte aqui, porque ele está sendo aí, ele está trazendo então opinião a respeito daquilo que o amigo escreveu. Bom, então vamos começar falando aí das mulheres da vida desse Silvestre. Através dos manuscritos dele, ele coloca esses amores que ele teve, que foram importantes, e a primeira mulher que ele traz é a Leontina. Leontina, ela era órfã de pai, e tem um amigo, que é o Ourives, um amigo da família, que vai ajudá-la, que vai cuidar dela. E ela é vizinha do Silvestre, e Silvestre fica encantado com ela, porém tem um outro vizinho que também é muito interessado por ela, de quem ele tem muito ódio. E ele escreve para Leontina, só que depois dessa carta que ele manda para ela, ele começa a sofrer ameaças. E aí, um dia então ela vai embora, ela desaparece e manda essa carta para ele então, dizendo que ela tinha ido embora e que não era mais para ele escrever para ela. E o que acontece? Esse Ourives, esse amigo da família que cuidava dela, ele tem interesses em Leontina. E ele então oferece uma pulseira de brilhantes para que ela esqueça Silvestre. E assim ela faz então, e depois ela casa-se com esse Ourives, vai viver a vida dela com ele, e aí vem as notas do autor. Depois o autor conta que ela usufruiu de toda essa riqueza desse Ourives, e ele então tem um certo dia lá, depois de tantas festas que dava na casa dele, né, deles, e ele tinha vários amigos, ela é pega então com um amante, e ela, depois que ela é pega então com esse amante, ela foge para um convento e ela fica 2 anos neste convento. Depois destes 2 anos, esse Ourives vai então atrás dela e resolve então dar uma viagem para ela, para Londres, e eles vão para Londres, e na volta de Londres, esse Ourives morre e deixa então vários títulos aí para ela, e ela fica então muito rica, e depois disso ela procura até saber de Silvestre, mas depois de uns dias que ela fica averiguando onde está Silvestre, o que aconteceu com ele, ela então acaba já esquecendo Silvestre, e porque ela já está de olho num conhecido antigo que ganhou na loteria e ficou muito rico. Então aqui mostra também o interesse aí dessa Leontina. E ela acaba então se casando, indo morar num palacete, e ele não tem mais notícias então dessa Leontina. Essa é a primeira mulher que ele fala aí. Bom, a segunda mulher que ele traz aqui é uma mulher que ele diz não saber o nome, e era uma mulher que ele viu apenas um dia e se apaixonou por ela, ficou encantado, e ele manda então umas 20 páginas escritas aí se declarando para ela. E ela, depois de receber essas cartas, ela deu uma sumida. Um belo dia ele a encontra na janela e ela então sorri para ele e dá uma ideia de que ela estava também interessada. E escreve um bilhete para ele dizendo que ele escrevia muito bem.
Ele fica então agoniado, ele fica louco com esse bilhete e ele não consegue mais dormir pensando nela. E um belo dia então, às 5 horas da manhã, ele resolve sair e tomar um banho no Tejo. E esse fato dele sair para tomar um banho no Tejo, ele acaba ficando muito doente, fica 11 dias na cama, com febre, e então, depois que ele começa a se recuperar, ele recebe a notícia de que alguém tinha ido atrás dele para averiguar quem era ele, como é que ele estava. E ele começa, isso soa como ameaças, então ele fica preocupado e ele acaba não indo mais atrás dessa mulher. Depois ele sabe que essa mulher era amante de um conde e que ela já tinha aí um filho dele de 5 anos. Então ele acaba desistindo de vez. Lá no final do livro, depois nas notas do autor, é revelado que o nome dessa mulher era Margarida. Então, mas a gente só vai saber depois lá no final da obra. Bom, a terceira mulher que ele apresenta aqui é a Catarina. Essa Catarina, ela era uma quarentona e ele conhece essa Catarina então porque ela frequentava a casa que ele se hospedava e ela era muito falante, muito comunicativa nos bailes. E um dia então, e ela tinha um irmão que era um irmão muito bravo, e um dia ele resolve então ir até o quarto dela e ele sai fugido de lá por causa do irmão. Ele então recebe uma carta da Catarina, ela dava-se como perdida e que ele agora teria que se casar com ela. E ele então alega que ele é muito novo e que ela então, quando ele a conheceu, ela já não era mais virgem, ela já não era mais moça, então ele acaba sendo até perdoado pelo irmão. Anos depois, ele sabe que a Catarina então se mudou para o Pará com o irmão dela e que ela recebeu uma herança do tio e estava muito rica. Essa foi a terceira mulher aí que ele coloca. A quarta mulher era a Clotilde e ele conheceu essa mulher que estava ali junto com as amigas numa reunião em família que o amigo convidou. E ele então procura ele pede para que o amigo fale sobre elas, apresente essas mulheres para ele. E aí ele fica encantado então com uma delas, que era a Clotilde, e ele então fica ali circulando, rodeando, tem um momento que ele pergunta onde ela mora e ela dá um endereço completo para ele, isso já é uma deixa, né, de que ela queria alguma coisa com ele. E ele então fica encantado a ponto de até o amigo fala, olha, elas não são mulheres direitas, toma cuidado, você pode ser ridicularizado. E aí ele diz que se ele não conseguisse nada com ela, que ele se suicidava. E já é uma característica do romantismo, né? A questão do tema da morte aí presente. Nessa conversa com o amigo revela para ele que que ele também a tinha amado e que ela falou que ela era uma mulher para casar. E ele casou então com ela e que ela era sua esposa. Ele revela então que eles já estavam casados há 5 anos, 4 meses e 9 dias. O amigo foi bem sarcástico aí ao colocar isso e debochou, riu da cara dele. E aí ele então fica todo sem graça, todo sem jeito, e acaba então saindo de fininho e dá um fim a toda essa história. A quinta mulher que ele coloca aí era a Martinha, Dona Martinha. Ela era dona de um hotel, ela era viúva, baixinha, e ela adorava dar almoços e festas aos domingos regados de muito vinho. E esse vinho quem dava era o tio. E a Martinha, ela se mostra, ela era uma mulher muito ciumenta, e aí ele acaba tendo então esse caso com a Martinha, e ela revela até que ela tinha ciúmes da Catarina. Lembra a Catarina que eu disse há pouco? Então, ela até revela que ela era muito ciumenta, ela tinha vontade de matar essa Catarina. E após um tempo, então, chega no hotel dessa Dona Martinha uma mulata. Ele, então, começa a se encontrar com essa mulata. E ela sabe do relacionamento da Dona Martinha com o amigo, né, com quem ela estava ali se encontrando. E aí o que ela faz então? Ela um dia pega esse amigo, pede para ele acompanhá-la e através das cortinas ele vê a Dona Martinha com o tio lá no maior dos amores.
e ele então acaba tudo com a dona Martinha e fala que ela não vale os vinhos então de Setúbal, que era os vinhos de onde o tio trazia para ela. E aí ele acaba então esse namoro. E lembre que a mulata é a sexta mulher que esteve aí na vida do Silvestre. O nome dela era Ioiô, e ela então fica depois de todo desse problema de encontrar a dona Martinha com o tio, ela fala então que vai encontrá-lo todos os domingos, e no terceiro domingo então ele descobre que ela está com um ricaço que tinha ido do Brasil para Portugal, e aí então um ricaço, ela acaba trocando ele por um ricaço. E depois de um tempo ele a encontra no teatro, com esse homem muito rico, como uma dama da sociedade. Ele ainda pergunta quem era aquela mulata e eles falam que ela era filha de um titular brasileiro muito rico e que ela foi educada em Londres. Ele sabia que era mentira, mas ele não desmente. A sétima mulher surge na vida dele através de um amigo. Esse amigo conhece uma francesa e ele quer se corresponder com ela, mas como ele não sabia francês, ele vai pedir ajuda para o Silvestre, e o Silvestre então é quem escreve as cartas para ela. E aí um dia ele vai encontrar com essa mulher e ele pede para que o Silvestre o acompanhe. Enquanto ele vai conhecer essa francesa, o Silvestre vai conhecer uma outra amiga dela. E essa mulher então, o nome dela era Mademoiselle Florence Carlin, e ela então conta uma história para o Silvestre de que ela foi raptada e abandonada em Paris por um duque, e que ela então tinha ido para Lisboa para não ficar mal falada. E ele então acredita nesta história, ele conta essa história para o amigo, e o amigo, com um ar de deboche, ainda fala para ele: ah, bom, e você acreditou nessa história? Mas então ele descobre, depois de um tempo, que ele tinha sido enganado, que não existia essa história. Ela estava usando um outro nome, que era o nome de Elise de La Salette. E ele fica decepcionado com essa mulher, e ele vai fazer uma viagem para uma outra vila portuguesa, e quando ele retorna a Lisboa, ele vê essa mulher com o duque, com um homem rico. E ele vai até a mesa dela e pergunta se ela não quer dançar o cancan para ele. Bom, para quem não sabe o que é o cancan é uma dança francesa que se popularizou em 1840 e depois se propagou em vários outros países. Na Inglaterra, ela chocava os ingleses, eles a consideravam como uma dança imoral. E por que isso? Porque o cancan é a arte de mexer, é uma dança, né, que traz aí como arte de mexer os quadris, e também as mulheres levantavam as saias e frufrus e exibiam as jarreteiras. As jarreteiras nada mais é do que a cinta liga, que eram mostradas quando elas levantavam a saia. Então até hoje elas são mostradas aí nos cabarés em Paris. Um deles é o Moulin Rouge, que então é muito, para quem já visitou Paris sabe que isso é muito comum lá. Depois que ele apresenta então essas 7 mulheres, ele vai dividir em 2 capítulos aqui a mulher que o mundo respeita e a mulher que o mundo, ele coloca que o mundo despreza. E na mulher que o mundo respeita, ele vai trazer então a figura da Paula. Ele conhece essa Paula na cidade de Sintra, e ele então fica apaixonado por ela. Ele mostra interesse então por essa Paula, ele deixa isso claro para o criado dela, mas ele diz que ela já está prometida para um conde. E ela então fala, ele manda presentes e tudo para ela, e ela fala que ela já deu o coração dela então para um outro homem. E ele, depois ele sabe então que ela casa com esse conde, só que ele fica sabendo depois que esse conde está sendo traído. E tem até uma parte, um trechinho aqui, que ele fala dessa traição. Ele fala assim: o que afoitamente certifico é que o conde foi traído e caiu das nuvens, quando viu escorregar por uma corda das janelas de Benfica um sujeito que era um dos seus 40 amigos íntimos.
O amante vilipendiado vingou-se divulgando o mais secreto da sua intimidade com Paula. A sociedade espantou-se no primeiro dia da nova e no segundo esqueceu-se a ponto de redobrarem os adoradores em redor de Paula e recrudesceram as invejas das damas que ao mesmo tempo a denegriam. A mulher que o mundo respeita mostra que essa Paula era uma mulher que ia tudo contra aos ideais da sociedade, mas ao mesmo tempo era uma mulher respeitada pela sociedade por simplesmente ter dinheiro. Então era uma mulher muito rica, casada com um conde, e a sociedade então fazia vistas grossas a isso. Então olha a crítica aqui social presente neste trecho que eu li para vocês. A última mulher que ele coloca aqui nesta primeira parte, que é do coração, é a Marcolina. Ele mostra aqui o momento em que ele encontrou com ela. Separei o trechinho para vocês verem. Então, vamos lá. Primeira parte, ele fala assim: eram 11 horas, num dos bancos que adornam o cais do Sodré, vi sentada uma mulher que trajava de escuro e apoiava a cabeça entre as mãos, que ao revérbero de um candeeiro pareciam de alabastro amarelecido de anos. Aproximei-me dela, parei com quanta firmeza as pernas me permitiam e disse-lhe: mulher. E ela, voltando para minha face pálida, encarou-me e não respondeu. Mulher, tornei encostando-me ao peitoril do cais para manter a dignidade e aprumo do discurso. E é muito engraçado que ela responde: que quer? É muito legal esse encontro dos dois, porque ele demonstra interesse nela, mas ela não estava nem aí com ele, né? Então, pouco interessada por ele. A Marcolina, ela tinha 18 anos e ela era órfã de pai. E ela conta para o Silvestre que ela, depois que ela perdeu o pai, a mãe ficou viúva, era uma mulher nova e bonita, e ela então acaba se envolvendo com um funcionário público e gastando o pouco que eles tinham com esse homem. E depois então que acabou o dinheiro, esse homem sumiu. Aos 14 anos, a mãe quis vendê-la para um homem rico, né, que tinha lá, só que ele não quis, ele vendo ali a ingenuidade da Marcolina e sabendo que ela era uma moça pura, ele não quis nada com a Marcolina, e ele acaba então ajudando a Marcolina financeiramente. E aí quando a mãe chega em casa, pergunta como que foi o trato desse homem com ela, ela revela que ele não quis nada com ela e que tinha deixado o dinheiro para ajudá-los. E aí a mãe então pede para ela se arrumar e no outro dia leva então a Marcolina para agradecer a esse homem. E aí então lá, como ela viu que não tinha jeito, que o interesse da mãe era realmente vendê-la, a mãe faz um contrato com esse homem e ela então acaba sendo vendida para esse homem. Bom, esse homem então que comprou a Marcolina, ele era um barão e ele era muito ciumento, ele não queria que a Marcolina tivesse mais contato com a família dela. Tem até um trecho aqui da página 57 que ele coloca: pedi ao barão que me desse uma mestra de escrita e de leitura e me mandasse ensinar algumas prendas para me entreter. Anuiu a tudo, menos ensinar-me a escrever, dizendo que o saber escrever era causa de muitas mulheres se perderem. Aqui mostra um homem ciumento, um homem que quer que ela seja submissa a ele, então acaba se envolvendo com um homem, a Marcolina, que era o guarda-livros. Ela começa a gostar deste homem que tomava conta ali das coisas do barão, e ela, depois que o barão descobre, ele bate nela e ele pega então, a enche de joias, né, porque ele gostava muito da Marcolina, ele não queria perdê-la, ele a enche de joias e a leva para Paris, para Londres. E quando eles viajam para a Alemanha, ele morre, ela volta então e ela fica sem dinheiro nenhum, ela apenas tem o dinheiro das joias que ele havia deixado para ela. Ela não herdou nada, porque quem herdou foi a esposa do barão, de quem ele não era separado aí oficialmente. E ela então volta e reencontra o guarda-livros, que era o Augusto, e ela casa com esse Augusto, só que quando ela casa com ele muda completamente, ele passa a ser um homem agressivo e a maltrata.
E ela está contando tudo isso para o Silvestre, do que tinha se passado na vida dela. E tem um momento aqui que ela fala, ela pega então, ela manda dinheiro para a mãe, ela resolve pegar as irmãs mais novas e cuidar dessas irmãs, e aí ela fala para o Silvestre: parece que o senhor às vezes se mostra espantado desta linguagem na boca da mulher que ontem encontrou às 11 horas da noite. Dizes bem, Marcolina, às vezes espanto-me. Tenho te ouvido falar em virtude não sei quantas vezes. Uma, só uma? Será? Mas tens tido raptos de eloquência religiosa que cabiam muito bem num livro espiritual. E daí que conclui que sou hipócrita? E aí a Marcolina joga então com ele, né? Aí mostra o empoderamento desta mulher. Ele fala: não, concluo apenas que és mulher, mistério, enigma, absurdo, paradoxo, mescla de luz do céu e lavareda do inferno, demônio e anjo, e etc. Aqui a Marcolina ela fica se questionando por que ela sofre tanto. Por que ela tenta sempre ser honesta, ser uma mulher digna, porque ela não estava traindo ninguém. O relacionamento que ela teve com o Barão, ele não tinha mais nenhuma relação com a esposa dele. Eles estavam separados. E depois ela casou com Augusto também, que era um homem solteiro. E ela teve, então, a infelicidade dele mudar completamente a personalidade dele. E aí ela fica se questionando, então, aí para o Silvestre, por que ela sofria tanto. E tem um trecho aqui que o Silvestre depois descobre que ela está com tuberculose. E aí ele a leva para morar com ele, a mãe dele já tinha morrido, e ele tem aqui um trecho final, depois da morte dela, que ele fala assim: amei-a porque era mais pura, mais virgem e mais santa que a outra respeitada do mundo. E aí ele se refere a Paula. E porque, em ódio à sociedade que a desprezava, não posso vingá-la senão amando-a com eterna saudade. Então mostra que essa mulher foi muito importante para ele, a Marcolina, e que o título aqui, a mulher que o mundo despreza, a desprezava justamente por ela não ter dinheiro, por ela ser pobre, mas era uma mulher digna. Então aqui essa crítica que ele demonstra que também a sociedade da época. Então essa parte fecha aí a primeira parte, que é a parte do coração. Bom, a segunda parte, que é a parte da cabeça, já mostra um narrador mais experiente. E é um narrador, esse período vai de 1855 a 1860 e se passa na cidade de Porto, e mostra já um narrador aí consciente de que ele está a fim de se relacionar com mulheres ricas, com mulheres herdeiras. Então há um certo interesse por parte desse narrador em usufruir da riqueza dessas damas. Quando ele chega em Porto, ele começa a observar as mulheres e ele faz uma comparação. Ele coloca que há 15 anos essas mulheres eram lindas, sadias, formosas, frescas, diferente daquele momento que ele estava ali, porque essas mulheres que ele estava observando ali eram mulheres que pareciam pálidas, magras, que de uma magreza forçada. Ele até coloca aqui que era uma magreza à força de jejuns. Então mostra já essa passagem do tempo na vida desse narrador e esse homem já mais crítico, já mais experiente. E ele até coloca aqui, separei uma parte para vocês, que ele fala assim: estas não são já as mulheres que eu vi sadias e frescas como se saíssem do paraíso terreal antes que o autor da vida as condenasse às dores e à morte. Foi o romance que degenerou as raças, porque lá de França todas as heroínas em 8º e a 200 réis ao franco vêm definhadas, tísicas, em jejum natural, 3 noitadas levadas da breca. Aqui ele faz uma crítica ao próprio romantismo. Ele coloca que essas mulheres estão magras, estão pálidas, com esse jejum forçado aí, e isso advém dos romances, que elas então têm contato, têm acesso. E ele coloca a culpa então ao romance aí da época.
Outra crítica social que ele faz aqui é em relação à polícia e à cidade de Porto, que ele falava que a polícia fazia vistas grossas às atrocidades cometidas então pelas pessoas que moravam aí em Porto. E tudo isso visando o dinheiro, visando essa questão de se dar bem. Outra crítica que ele faz aqui é em relação ao jornalismo que acontecia ali em Porto. E ele tem até uma frase que ele fala que o jornalismo ele está acorrentado à riqueza dos ricos. E honestidade, então, não há, porque só era publicado aquilo que eles queriam. Tem um trecho na página 98 também que ele faz uma menção a Machado de Assis, porque ele fala de um remédio contra a melancolia. E aí ele diz assim: é para esse que eu vim, a hora decretada pela providência dos descobrimentos, com o coração a transbordar de filantrópico júbilo, anunciar o antídoto contra a melancolia, porque ele fala que a melancolia ela pode acabar com toda uma sociedade. E aí ele queria então criar um antídoto contra a melancolia, fazendo uma referência aí ao grande escritor Machado de Assis, no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele vai inventar um emplastro, um remédio então aí contra a melancolia. Bom, a terceira fase, então, que é essa parte do estômago, que ele fala de como me casei, essa parte já mostra um Silvestre muito mais engajado, e ele coloca engajado principalmente na parte política. Ele volta, resolve então voltar para casa, e aí ele se envolve então com a política, e tem um regedor que ele mostra que esse regedor é o cancro do estômago social. O objetivo era mostrar isso para a sociedade. E ele então quer abrir a cabeça dessa sociedade, era um momento eleitoral e ele então era um homem mais crítico, mais engajado e queria fazer alguma coisa pelo social. E quando ele então chega lá em Soutelo, que ele vai passar a noite então no Arraial de São João, ele conhece a Tomásia, que era uma mulher que cozinhava bem, de 26 anos, uma mulher extrovertida. Tem até uma parte aqui que eu separei para ler para vocês, que é o encontro dos dois, na página 105, que ele diz assim: Tomásia era uma rapariga desempenhada e com olhares derretidos. De entendimento era escura, como quem não sabia ler, nem tivera alguma hora desgosto de sua ignorância. Tinha 26 anos e nunca estivera doente, nunca tomara chá nem café. Aqui olha a crítica que ele faz em relação às moças que faziam lá jejum forçado. Era uma moça mais com o pé no chão. Almoçava caldo de ovos com talhadas de chouriço. O sol ao nascer nunca surpreendeu em jejum. Olha aquilo que eu disse. Depois que Silvestre conhece Tomásia, ele fica encantado com ela, porque era uma moça de família, uma moça que cozinhava muito bem, uma moça extrovertida, e o pai, vendo que havia um interesse por ambas as partes, acaba ele mesmo dando a ideia de que eles poderiam se casar, mas com uma condição, de que o Silvestre permanecesse naquela casa até a morte dele. Então ele teria que conviver ali com eles e se abdicar de todo o luxo e de todas as extravagâncias da cidade. E assim foi feito. Silvestre se mudou para lá, casou com Tomásia, e convivendo ali naquela família, que era um lugar onde eles comiam muito bem, e ele até coloca aí que ele engordou muito, porque ele comeu muita carne de porco, muita gordura de porco, e ele então acaba tendo essa doença por ele, dessa imobilidade dele e dessa extravagância em comer muito. Ele acabou então aí morrendo no final do livro. E aí então ele deixou esses manuscritos para que futuramente o amigo pudesse publicar, porque ele queria então ajudar, né? O intuito dele de publicar essa obra era ajudar a sociedade a viver bem, a viver melhor. Um livro que eu gostei muito de ler, me surpreendeu bastante, até por esses pontos irônicos que ele trata na obra aqui, que são muitas vezes engraçados, e o intuito dele era isso mesmo, que fosse uma leitura leve, uma leitura
agradável para o leitor. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, coloquem aqui os seus comentários. Se teve alguma dúvida em relação ao que foi falado, deixem aqui os seus comentários para que eu possa esclarecer. E eu vou ficando por aqui. Um beijo grande, então, e até a próxima obra, que será Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tchau, tchau.